Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico. SPX e Domus pretendem converter dívida da TOC neste ano. A TOC é a fusão entre Mobile e Tokstok, que parece que está em dificuldade na parte de gestão financeira, principalmente por causa das dívidas, e agora os credores estão convertendo essa dívida em participação. Será que isso vai resolver o problema da TOC que ela tem agora em 2025? É isso que a gente vai ver aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos contar aqui um pouco da história para entender como que esse PX e a Domus entraram nessa enrascada de ter que converter dívida em participação na TOC. Já vou avisar vocês que é por causa da fusão, mas deixa eu contar essa história aqui para vocês. Então vamos lá, ó. Lá em 2012, pessoal, um fundo muito conhecido, Private Equity no mundo, chamado Carlyle, comprou uma participação relevante na Tokstok. Então tá essa notícia aqui de 2012. Grupo Carlyle compra 60% da Tokstok por 700 milhões de reais. Qual que era o plano do fundo Private Equity Carlyle dentro desse investimento? Acelerar o plano de crescimento para tentar fazer um IPO, tá? Que é o tradicional. E esse plano estava sendo concretizado lá no dia 20 de outubro de 2020. Dona da Tokstok pede registro para IPO. Dado que as taxas de juros estavam muito baixas ali em 2020, aparentemente parecia que ia dar certo, né, esse processo. Qual foi o grande problema? O grande problema, pessoal, é que na época outras duas empresas também estavam tentando fazer IPO e eram do mesmo segmento. Então tá aqui uma notícia aqui do dia 7 de dezembro de 2020. A batalha do sofá. Mobile, West Wing e Tokstok disputam investidor em IPO. O que aconteceu? A Mobile e a West Wing também estavam com prospectos no mercado e estavam fazendo roadshow nos mesmos investidores, né? O que aconteceu? O Carlyle ele foi muito lento nesse processo. A Mobile ela conseguiu fechar a abertura de capital e a West Wing também, e aí faltou um investidor para eles conseguirem, né, fazer o IPO. O que aconteceu? No dia 21 de maio de 2021, Tokstok adia pela segunda vez a abertura de capital na bolsa e não conseguiu mais. Por quê? Porque em 2021 as taxas de juros começaram a subir e, por consequência, o apetite a risco dos investidores reduziu bastante. E agora o Carlyle ficou com a batata quente na mão. Por quê? Porque a Tokstok é uma empresa majoritariamente de varejo. Como a gente sabe, a pandemia ela trouxe um impacto muito forte para quem tinha pontos físicos e a Tokstok não foi diferente. O que aconteceu? O Carlyle, vendo que ele ia, né, ter muito prejuízo nessa operação e outras operações também, Madeiro, entre outras, ela decidiu sair do Brasil. Olha que coisa. No dia 5 de maio de 2021, SPX Capital assume a operação do Carlyle no Brasil. Olha que coisa. O Carlyle tem cerca de 3 bilhões de dólares em ativos sob gestão no país e possui participação em empresas brasileiras como Tokstok, ReHap, Madeiro e Uniaselv. Olha que coisa. Acho que só a última aqui que se salva. As outras três aqui, uma desgraça total, né? E aí passaram para esse PX, é a batata quente, né? Beleza, bora. O que aconteceu? No dia 12 de abril de 2023, Tokstok fecha lojas em shopping em meio à reestruturação e crise no setor. Como eu falei para vocês, 2021 já estava tendo bastante sinais aí que o varejo estava bastante prejudicado por causa da pandemia. Como as taxas de juros subiram bastante, a empresa estava endividada até a tampa, começou a sofrer bastante, começou um grande processo de reestruturação. Beleza, né? E no dia 26 de junho de 2023, dado o acordo ali com a SPX, o Carlyle teve que colocar mais dinheiro ainda. Já tinha colocado 700 milhões lá atrás, teve que colocar mais dinheiro para a empresa não quebrar. Carlyle põe 100 milhões de reais na Tokstok e renegocia 350 milhões em dívida. A empresa estava praticamente insolvente naquele momento, né? Colocou 100 milhões para quê? Para tentar resolver o problema. Fazendo reestruturação e melhorando os resultados financeiros da empresa? Não. Sabe o que eles estavam pensando em fazer? Vender para alguém, ou seja, passar a batata quente para alguém interessado. No dia 5 de setembro de 2023, começou um burburinho no mercado que talvez a Mobile poderia comprar a Tokstok. Então saiu aqui, ó, pipeline. Mobile terá 80% em fusão com a Tokstok. Eu lembro basicamente aqui desse caso, por quê? Porque eu conheço bastante gente na Mobile e tem vários alunos na Mobile aqui nos cursos da BTC, na época principalmente, né? E aí eu falava, olha,
fazer uma fusão com a Tokstok, dado as notícias e os resultados financeiros da empresa, pode ser muito ruim. Por quê? Porque você vai trazer um monte de dívida dentro da companhia e uma empresa que está em briga societária, não está conseguindo crescer, sócio vendendo participação para outros fundos, etc, né? Então você traz uma operação ruim para uma empresa que estava melhorando bastante seus resultados, isso daí vai trazer um impacto muito negativo, porque você vai precisar integrar a empresa, resolver o problema Tokstok para depois fazer toda uma estratégia de crescimento para o negócio. E a Mobile, pessoal, ela estava num processo de reestruturação muito interessante, né? Eu estou mostrando para vocês aqui os resultados até 31 de dezembro de 2023 da Mobile. Então, a receita estava em 541 milhões 944, beleza, né? Com um prejuízo relativamente pequeno de 85 milhões 145. Diminuiu esse prejuízo líquido aqui em relação a 2022, que tinha sido 89 milhões. Então, estava começando a dar sinais que ela poderia chegar no break-even mais cedo ou mais tarde. Essa é a primeira coisa, né? Segunda coisa, a queima de caixa, que em 2023 ela foi baixa. 29 milhões de queima de caixa operacional contra uma geração de 44 milhões 354. Como 2023 foi um ano bem difícil, até que a queima de caixa não foi tão ruim assim. A empresa estava, né, bem estruturada aqui para sobreviver a essa crise. E em termos de balanço patrimonial, a empresa estava muito tranquila. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, de ativo circulante, a empresa tinha 454 milhões. De passivos circulantes, 195 milhões. Ou seja, índice de liquidez corrente muito tranquilo, tá? Dava para tocar a operação tranquilamente nesse processo de reestruturação por mais uns 2 anos que não ia ter muito problema. E o nível de endividamento da empresa? Dívida bruta, pessoal, tirando o risco sacado, era só de 36 milhões. Então era uma empresa que não tinha praticamente nenhuma dívida, estava com índice de liquidez corrente muito bom e estava num processo de reestruturação. Para que vai querer juntar as operações com a Tokstok, que a gente já sabia que era um ativo problemático, né? Beleza. Mas aí veio 2024 e aí começaram aqui algumas notícias bem interessantes, né? No dia 17 de julho de 2024, o CEO da Tokstok deixa o cargo após decisão de sócios em reunião do Conselho de Administração. Já dava para ver aqui que estava uma guerra societária aqui dentro da Tokstok, principalmente dos fundos e credores em relação à família dos fundadores, né? Tanto é que no dia 18 de julho de 2024 saiu essa outra notícia aqui. Na Tokstok, um embate entre Carlyle e fundadores. Então a família Drubuli, que fundou a Tokstok, estava querendo comprar uma participação do Carlyle, a um preço bem mais baixo, obviamente, do que ele colocou lá atrás, quando ele investiu na empresa em 2012, para assumir o controle da Tokstok e fazer todo o processo de reestruturação e não precisar, eventualmente, entrar em fusão. Então, com todos esses problemas que o mercado já estava divulgando, mesmo assim, a Mobile decidiu comprar a Tokstok. No dia 9 de 8 de 2024, Mobile compra o controle da Tokstok por meio de troca de ações. Olha que coisa, né? E o negócio estava tão ruim que, dias depois, já entrou em recuperação extrajudicial, no dia 12 de agosto de 2024. Justiça aceita pedido de recuperação extrajudicial da Tokstok. Extrajudicial é quando você negocia só com os credores financeiros, ou seja, as dívidas, né? Você deixa todos os passivos operacionais de fora, mas você tem proteção contra as dívidas. Sabe quanto que era a dívida, pessoal? Dívida estimada em 641 milhões de reais. Então, fez a fusão aqui entre as duas empresas, já entrou em recuperação extrajudicial. E aí o que aconteceu? É daí que veio o grande problema da SPX. No dia 7 de outubro de 2024 saiu essa notícia aqui, ó. Como a aquisição do Carlyle virou uma dor de cabeça para a SPX. Por quê? Porque ela comprou, né, a operação do Carlyle aqui no Brasil, assumiu, né, essa operação e trouxe diversos ativos problemáticos. ReHap, ninguém nem sabe mais o que é ReHap Brinquedos. O Madeiro, que ainda está em processo de reestruturação, teve que colocar muito dinheiro na empresa. Pelo menos esse daí está um pouco melhor, né, mas quase quebrou. E o Tokstok, com todos esses problemas societários, etc., que o ativo trouxe para dentro de casa aqui da SPX, né? Bom, no dia 28 de fevereiro de 2025, fundadores da Tokstok surpreendem com oferta pelo controle da Mobile. Olha que coisa. Aquele problema que a família Drubuli tinha com a Tokstok, ela trouxe para o grupo TOC, que foi a fusão entre as duas empresas. Como esse problema surgiu? A família estava querendo comprar o controle da empresa combinada entre as duas empresas. Como que ela estava fazendo isso? Estava tentando negociar
a venda, né, da participação da Home24, que era a controladora da empresa, para eles. E aí começou uma guerra, né? Porque a galera não queria perder o controle do negócio, né? A Mobile era controladora a princípio, né? Porque a Home24 era investidora da Mobile. O que aconteceu? No dia 22 de abril de 2025, a disputa pela Toque escala e chega ao CAD e à Justiça. Trouxe todo aquele problema da Tokstok para dentro da Mobile agora, que agora faz parte desse grupo TOC. Eu falei que isso ia acontecer. E aí começou toda essa guerra judicial. Por que eu acho que isso é ruim? Bom, vocês já perceberam, né? Ativo estressado, você precisa fazer a integração das duas empresas para você conseguir ter uma estratégia de crescimento unificada. Se você fica perdendo tempo tentando resolver guerras societárias aqui entre os sócios, você perde foco e, por consequência, os resultados financeiros e o plano de integração entre as duas empresas vai ficando em segundo plano. Basicamente foi isso que aconteceu. No dia 30 de julho de 2025, quem é o comprador de 42% da TOC? Dona da Mobile e da Tokstok. Spoiler, não são os do Brulli. O que aconteceu? A Home24, vendo que tinha feito um mau negócio, falou assim, deixa eu vender logo essa participação para o primeiro que me pagar alguma coisa. Venderam para um grupo chamado GTF, a Capital, que estava interessado nesse ativo, vendeu o controle para eles e aí falou assim, agora o problema é de vocês, vocês que resolvem. Vamos dar uma olhada, depois de todo esse imbróglio, pessoal, como que estão os resultados financeiros aqui da TOC? Vamos dar uma olhada? Então, para quem está dando uma olhada aqui na tela, eu estou mostrando aqui os resultados do primeiro semestre de 2025 comparados com 2024. Então, a receita subiu 17,2%, chegando a 711 milhões 633. O lucro bruto aumentou 39,4%, chegando a 386 milhões de reais. No entanto, o resultado operacional ficou negativo. 28 milhões 480 aqui de prejuízo operacional, e dado que a empresa tem dívida até a tampa, ela teve um resultado financeiro líquido aqui de menos 109 milhões, o que fez o prejuízo líquido aqui do primeiro semestre ser de menos 132 milhões de reais contra 36 milhões de prejuízo lá no primeiro semestre de 2024. Então aumentou muito o prejuízo líquido da empresa? Pra caramba, né? Outra coisa que piorou muito foi o seguinte, ó. Lembra que o índice de liquidez corrente da Mobile estava mais de 2 vezes? Então estava bem tranquilo de fazer esse processo de reestruturação? Vamos dar uma olhada agora? Ativos circulantes, 510 milhões. Beleza. Sabe quanto que é a posição de passivos circulantes da empresa? 533, ou seja, índice de liquidez corrente abaixo de 1. Nos próximos 12 meses a empresa vai ter problemas? Vai ter problemas. E sabe o que é o mais problemático aqui desses passivos? É que não tem praticamente nenhuma dívida aqui. Nada, né? As dívidas totais da empresa, de 656 milhões, estão todas nos não circulantes. Ou seja, a empresa não tem nem como, com a recuperação extrajudicial, se proteger desses 533 milhões, dado que ela só tem 510. Então vai ter problema nos próximos 12 meses? Vai ter problema nos próximos 12 meses. Outra coisa que é agravante, total de dívida, como eu falei para vocês, 656 milhões 393. Lembra que a dívida da Mobile era só de 36 milhões, agora está em 656. Interessante isso, né? E o fluxo de caixa? Bom, o fluxo de caixa operacional ele foi positivo nesse primeiro semestre em 27 milhões. Se a empresa ela só gera em um semestre 27 milhões e tem 645 milhões de dívida bruta, vocês acham que ela vai conseguir pagar essa dívida? Provavelmente não. Tanto é que quando você pega o relatório da auditoria, que é a Grant Thornton aqui, que deu uma olhada aqui nos financials e fez todo o processo de auditoria, ela colocou um ponto, principalmente quando você acha que a empresa ela não vai sobreviver no médio prazo, que é esse daqui, ó. Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional. Toda vez que tem este ponto aqui no relatório da auditoria, quer dizer que a empresa ela tem sinais que talvez ela não seja operacional do jeito que ela está. Então, qual que é uma das soluções que você faz? Eventualmente, você converter boa parte das dívidas em participação. Então, os credores agora vão pensar o seguinte, olha, é impossível a gente conseguir receber todo o dinheiro que a TOC tem devendo para a gente. Impossível. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos converter essa dívida em participação e aí pelo menos a gente tenta fazer um processo de reestruturação para fazer o valor das ações subirem e a gente conseguir diminuir um pouco desse prejuízo que a gente tem. Basicamente é isso que eles vão tentar fazer a partir de agora. E agora a gente entra na notícia principal para a gente entender um pouco da estrutura dessa conversão de dívida aqui da Domus e também da SPX, que a gente acabou de entender como que eles entraram nessa enrascada, né? Vamos ler aqui de perto.
A gestora SPX e a Domus Aurea, serviços de tecnologia, pretendem converter 200 milhões de reais em dívida da TOC, empresa criada na compra do controle da Tokstok pela Mobile, em participação no capital, ainda este ano, apurou o Pipeline, também com essa ressalva da auditoria, né? Pelo plano de recuperação extrajudicial homologado pela TOC em novembro de 2024, a SPX, que possui cerca de 13% da empresa, se comprometeu em converter dívidas de 132,3 milhões de reais em ações a um preço de R$ 9,00 por ação, corrigido pelo CDI mais 2. Então, essa daqui foi o acordo de conversão da dívida da SPX. Vamos lá. Já a Domus tem 75 milhões a receber, que ela pretende converter em ações a um preço de cerca de R$ 2,95, equivalente ao valor patrimonial do papel. Hoje, a ação da TOC negocia 99 centavos na bolsa. A SPX e a Domus já sinalizaram a intenção de fazer a conversão da dívida, mas o acordo com a TOC ainda não foi assinado. Então, ainda não foi assinado, isso daqui é especulação de mercado. A TOC tinha uma dívida de 656 milhões de reais no fim do segundo trimestre e a conversão de parte das obrigações financeiras em equity vai ajudar a reduzir a alavancagem da companhia, que estava em torno de 10,83 vezes segundo o valor em empresas 360. Dívida líquida sobre EBITDA, pessoal. Dívida líquida sobre EBITDA, quando eu falo para vocês aqui em outras edições, acima de 3 já começa a dar problema. Tá um pouquinho acima de 3, está em 10, quase 11 vezes, né? E mesmo convertendo, pessoal, vai converter ali 200 milhões de 600, ainda não vai resolver o problema, hein? Beleza, vamos lá. Paralelamente, a CVPAR, assessor financeiro da empresa, está buscando investidores para tentar uma negociação com os bancos credores para compra de créditos que possuem contra a TOC, que somavam cerca de 454 milhões em junho e tinham como principais credores o Banco do Brasil, Santander e Bradesco. Vocês acham que eles vão conseguir convencer alguém a comprar esse tipo de título aqui, dados os financials da empresa? Provavelmente vai ser uma missão bem difícil de cumprir. Vamos lá. Essa dívida foi renegociada na reestruturação extrajudicial por meio de uma nova emissão de debêntures que vence em 2031, cuja remuneração é CDI mais 2. CDI mais 2, a empresa está insolvente, né? Não sei como teve gente que entendeu que fazia sentido essa debênture, né? Com carência de pagamento do principal até dezembro de 2026 e juros até o fim deste ano. Ou seja, eles converteram isso lá em novembro de 24, eles não estão pagando juros, e mesmo assim estão com um fluxo de caixa ali muito baixo, beleza, né? E o pagamento do principal só depois de 2 anos, né? Então 2024, 2026, a partir do ano que vem eles já vão ter que pagar juros. Isso daí é um problema para a empresa? Problemaço, porque ela está gerando pouquíssimo caixa operacional. Abre aspas. A empresa vai precisar resolver esse passivo porque, no ano que vem, começa a pagar juros sobre essa dívida, fecha aspas, disse uma fonte próxima ao assunto. Meu Deus, hein? Vamos lá, finalizando. A família do Bulli, fundadora da Tokstok, comprou uma dívida de 55,9 milhões do Itaú com a empresa e se tornou credora da TOC, tá? Não vai receber esse dinheiro. Alguns dos acionistas que entraram recentemente na companhia estariam entre os interessados em compra de crédito dos bancos. Em junho, a Home24 vendeu a participação de 42,7% na empresa para um grupo de gestoras de investimentos liderados pela GTF Capital de Rafael Ferri. O restante da fatia ficou com a Latache e a DSK. Procurada, a TOC não comentou o assunto. SPX não retornou ao pedido de entrevista. Olha que coisa, pessoal. É o que eu falo, né? A empresa, ela estava indo bem? Olha, ela estava tocando um processo de reestruturação muito interessante, a Mobile, no caso, né? Então, a Mobile, ela estava lá tocando sua vida, fazendo um processo de reestruturação, já tinha feito um belo de um IPO ali em 2021, estava super tranquila, com um jeito ali de que as coisas estavam andando, eventualmente o mercado melhorando um pouquinho, os resultados financeiros também iam melhorar. Então, estava bem tranquilo o negócio, mas quiseram, né, juntar as operações com a Tokstok, que era um ativo estressado, e a gente já viu diversos casos de quando você junta uma empresa relativamente boa com uma ruim, a combinação geralmente ela pesa para a empresa ruim. A gente viu isso com Natura, viu isso com outros casos, né? A Natura e a Avon viu com outros casos, e agora a gente está vendo aqui no caso da TOC. O que vai acontecer? Eventualmente eles vão converter esses 200 milhões em participação, mas tem que combinar com os outros credores o que vai ser feito com o restante dos 454 milhões de reais de dívida que a empresa vai ter. Porque do jeito que a empresa está, ela não vai conseguir se reestruturar no curto prazo para começar a pagar juros ano que vem e talvez principal daqui 2 anos.
Vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, tá surgindo aqui, pessoal, alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.